Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois livros policiais, que são A Garota no Lago e Crisálida. Bom, quem me acompanha lá no Instagram, e se não acompanha ainda, tem o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, viram que há um tempo atrás rolou um caso um tanto inusitado comigo, de leituras muito similares em certo ponto, que foram A Garota do Lago e Crisálida. A Garota do Lago eu tenho nessa edição aqui econômica da Faro, e Crisálida eu li através do e-book, então a capa vai ficar aqui para vocês saberem qual livro é. E eu compartilhei com vocês que eu li eles em sequência. Eu li Crisálida primeiro, depois A Garota do Lago, e eu tava ficando um pouco confusa com a história, eu não tava entendendo por quê. E aí eu parei pra pensar no que tava acontecendo, e a premissa dos dois livros e a construção é a mesma. E assim, foi muito curioso. E eu venho trazendo essa curiosidade pra vocês, e não assim pra desmerecer nenhum dos livros, pra falar que é cópia, nada disso, porque depois as histórias são totalmente diferentes. É só a construção mesmo do livro que é muito igual, e foi um fato curioso porque eu li os dois livros em sequência e acabou dando uma leve bugadinha ali na minha cabeça. O que acontece? Os dois livros são sobre uma jovem adulta ali, ou já se formou e está trabalhando, tem pouco tempo, ou uma menina que está na pós-graduação de Direito, e as duas são filhas de família influentes, famílias ricas, e elas são brutalmente assassinadas. E aí, na investigação desse caso, a família acaba tentando encobrir algumas coisas, né, para não afetar o nome da família, e a investigação fica meio suspeita, e o livro é dividido em capítulos, os livros são divididos em capítulos intercalados com a narração em terceira pessoa da investigação e a narração em primeira pessoa de momentos antes dos crimes acontecerem, através da visão das jovens que foram assassinadas. Então os dois livros seguem essa premissa, os dois livros têm essa mesma estrutura. E foi muito louco ler essas duas histórias tão similares, mas tão distintas ao mesmo tempo, em sequência. E aí por isso eu resolvi fazer um vídeo único para falar sobre esses dois livros para vocês. Eu vou começar agora falando de cada um específico para vocês conhecerem as duas histórias e verem se vocês têm interesse de lê-las também, não é mesmo? Primeiro eu vou falar sobre Crisálida, que foi o primeiro livro que eu li, e Crisálida é um romance nacional e é muito bom. Como eu disse, já falei como que a história se estrutura ali, mas a gente tem a jovem Amélia. Ela é filha de um deputado estadual de Curitiba, e esse deputado é extremamente conservador, e se eu não me engano ele é pastor, ou ele tem uma coisa muito forte com a religião. Eu tenho quase certeza que é pastor mesmo. Mas ele é extremamente conservador e religioso, e a família dela tinha diversos planos para ela, só que ela é quase que uma ovelha negra, porque ela não segue os passos que a família queria. Ela inclusive se forma e dá aula de literatura numa escola, e ela sai de casa para morar com uma colega de trabalho do noivo dela. A única coisa que a família aprova da Amélia é realmente o noivo dela, que é o Rafael Salvatore, que é um empresário, um jovem empresário super bem sucedido, super rico, que também tem o seu status ali na comunidade de Curitiba, e a família aprova muito esse casamento. Só que a gente acompanha a Amélia se descobrindo nesse livro, mas vamos com calma. A história começa falando sobre o desaparecimento da Amélia. Ela desaparece sem deixar nenhuma prova, sem deixar vestígio nenhum, e precocemente, de certa forma, a polícia acaba arquivando a investigação do sumiço dela, com uma certa influência da família que queria esse caso arquivado, porque que tudo aparenta a menina fugiu, né? Já que ela não é assim um exemplo para a família, esse tipo de comportamento é esperado dela, porque ela vinha se comportando muito diferente nesses últimos tempos. Mas depois de fortes chuvas lá em Curitiba, o corpo da Amélia acaba desenterrado. E aí, com o assassinato brutal dela, com marcas, né, de estrangulamento no corpo, a mídia começa a cair em cima desse caso. Além dela ser filha de um deputado, o caso tinha sido arquivado, então ficou aí como se fosse um erro da polícia, e a polícia tinha que culpar alguém desse erro de ter arquivado o caso, e isso acaba sobrando para delegada Ana, que era encarregada do caso, e ela não tem problema nenhum em impressionar o noivo, que é um super empresário, impressionar o pai dela, porque todos acabam se tornando suspeitos
né, de ter cometido esse assassinato. E aí, inclusive, tem um interrogatório muito particular que ela faz com os pais da Amélia, e que logo depois disso ela é afastada das investigações, porque ela acaba sendo o escape, assim, ela acaba sendo a culpada que a polícia determina para tomar toda a culpa do caso ter sido precocemente arquivado. E também porque ela não tinha muitos pudores para tratar com a família e com o noivo, afinal de contas o que ela queria descobrir mesmo era quem matou a Amélia. E aí, depois da Ana ser afastada, um outro policial, que é o Júlio, ele continua fazendo parte dessas investigações, mas ele concorda com a Ana e ele acha que a partir daí as investigações não tem muito... não são muito bem feitas, não sei se bem feitas, mas elas não vão muito pra frente, porque fica todo mundo cheio de não me toques pra tratar desse caso, não pode pressionar muito a família, não tem muitos suspeitos, ela não tinha deixado nenhum tipo de prova quando ela sumiu, então o caso dá uma estagnada. E indignado com isso, o Júlio vai atrás da Ana, comenta sobre essa história e eles acabam decidindo fazer uma investigação por conta própria para descobrir o que realmente aconteceu com a Amélia. E a partir daí é aí que a gente tem uma trama super elaborada deles buscando diversas provas para poder descobrir quem realmente matou. O livro Crisálida, ele é extremamente bem construído. As partes citadas pela Amélia, elas têm relação direta com o nome, porque inclusive nas capas dos capítulos tem a formação da crisálida, que é aquele casulozinho, né, da lagarta virando casulo, que é o processo mesmo e o desenvolvimento da personagem. A gente vai vendo ela narrando os seus dias e como que ela foi se descobrindo e vendo que o meio que ela vive, ele é extremamente tóxico, e de como que esse meio influencia ela mesma, de ela não se aceitar. Então tem uma construção de personagem muito, muito boa nos capítulos da Amélia, além de ser intercalado com os capítulos de investigação. A trama é extremamente bem amarrada, com um final surpreendente, e eu gostei muito. E o que eu gostei mais ainda do livro foi que a autora, ela aborda temas, assim, realidades brasileiras muito tristes e de uma forma que você realmente vê que é presente na nossa sociedade e é aquilo mesmo que acontece, que é questão de abuso de poder, questão de corrupção, de machismo, de homofobia. Então são coisas que a gente está acostumado a ver, esse tipo de notícia, a gente está acostumado a conhecer casos desse tipo, e casos que são citados no livro. Ela inclusive se baseou em alguns casos reais, se eu não me engano. E assim, é triste, mas ao mesmo tempo é extremamente necessário para você entender a sua realidade, sabe? É aquele famoso tapa na cara da sociedade que você precisa tomar para você passar a prestar atenção no que acontece à sua volta e passar a se revoltar e cobrar coisas, sabe? E cobrar que não aconteça isso mais. E assim, é muito bom. No final das contas, foi um livro que eu adorei. Eu acho que todo mundo deve ler, sim. Além de ser uma autora nacional, eu gosto de ressaltar quando são autores nacionais, porque a gente tem que valorizar, né, os autores aqui do Brasil. E eu gostei muito de ter conhecido a escrita dela. Se eu não me engano, é o romance de estreia da autora, e eu já tô aí na expectativa para quando saírem mais. Se já tiver mais algum, se vocês souberem dessa autora, deixa aqui nos comentários, porque eu gostei muito da escrita dela. E agora vamos para o outro livro, que é A Garota do Lago. Como eu disse, segue toda aquela premissa, capítulos intercalados, a jovem que é assassinada. E aí aqui a gente tem a Becca. A Becca, ela é filha de um advogado extremamente famoso dos Estados Unidos, e ela está seguindo os passos do pai e está cursando atualmente uma pós-graduação em Direito. Na época ali dos exames finais do semestre, ela vai para a casa do lago da família, que, como eu disse, a família é extremamente rica, então ricos têm casa no lago, e ela foi para essa casa no lago para poder estudar, que era próximo ali a Washington, que é a cidade que ela vivia, e ela vai passar um fim de semana ali, porque é uma cidade pequenininha demais, no meio das montanhas, mais turística, sem muito movimento, então mais calma, para ela poder se dedicar muito aos estudos. O primeiro capítulo a gente já tem a morte extremamente violenta dela. Ela
acaba chegando alguém ali na casa dela que a gente não sabe quem é, e aí essa pessoa, ela violenta a Becca sexualmente e agride ela de tal ponto que a violência foi tão grande que a Becca morre decorrente dessa violência. E a partir daí a gente vai ter a investigação desse caso. Porém, nesse vilarejozinho de Summit Lake, que chama, nunca teve um caso de assassinato, nunca teve um caso de homicídio, de tão pequeno e tão pacato que é o lugar. E aí, diante dessa curiosidade de ser o primeiro caso de homicídio da cidade, um dono de uma revista famosa, investigativa famosa, resolve mandar uma de suas jornalistas para essa cidade para poder investigar esse caso. A jornalista, ela é eu esqueci o nome. Ai, que ótimo. Kelsey. Eu acho que é Kelsey mesmo. Ai, gente. Pera. Kelsey, É a jornalista Kelsey. Só que a Kelsey, ela tá voltando de licença porque ela sofreu um evento muito traumático na vida dela. Aqui no começo da história a gente não sabe que evento é esse, a gente só sabe que ela sofreu um grande trauma e ela tá voltando alguns dias antes do que ela deveria de sua licença do trabalho. O dono dessa revista, ele é muito próximo a ela e ele quer meio que cuidar dela, então ele manda ela pra cuidar desse caso porque ele acha que vai ser uma matéria fácil. Essa Kelsey, ela é famosa pelos livros e pelas matérias de investigação que ela faz a respeito de diversos crimes, então ela já está acostumada com esse tipo de história e seria só para cobrir o primeiro caso de um homicídio ali numa cidade pequena, e ela ainda poderia aproveitar do clima das montanhas e do hotel que seria pago pela revista para aproveitar de mais alguns dias ali mais calmos, que seriam os últimos dias da licença dela. Só que quando a Kelsey chega nesse vilarejozinho, ela percebe que o caso não vai ser tão simples assim, porque ela vai até o delegado responsável para descobrir que o delegado foi afastado, e não porque eles não tinham preparo para lidar com aquilo por ser o primeiro homicídio, mas porque de alguma forma a polícia estadual assumiu o caso, provavelmente por pedido e por relação com a família da Becca, com o pai dela, e ela não consegue, nem mesmo o delegado consegue acesso à autópsia do corpo da Becca, não sabe que provas tem, não sabe em que pé que anda a investigação, eles só sabem que eles estão seguindo na linha de que foi um invasor que entrou ali, uma pessoa aleatória, talvez um viajante que estava passando e roubou a casa dela e acabou matando a Becca. Mas essa história tá muito mal explicada, até porque uma das coisas que o delegado chegou a investigar na cena do crime é que não tinha sinais de arrombamento e que o alarme tinha sido desativado. Então, muito possivelmente, a Becca deixou essa pessoa entrar, então ela conhecia o seu assassino. E aí, da mesma forma, a gente vai ter os capítulos intercalados com a investigação da Kelsey. Então, nesse caso, a gente tem uma investigação mais jornalística e os outros capítulos são a Becca, e aí voltam mais tempo atrás pra gente conhecer as pessoas que fazem parte da vida da Becca, já que, como eu disse, provavelmente ela conhecia o seu assassino, então a gente tinha que saber tudo que estava envolvendo a vida dela ali. Ao contrário de Crisálida, eu acho que a Garota do Lago deixou algumas coisas a desejar. Eu não me incomodei com o final, eu achei assim, tentou ser extremamente surpreendente, pra mim pelo menos não foi algo assim de outro mundo, mas isso não foi o que me incomodou. O que me incomodou foi o fato de que o autor ele focou nesse caso de que a família estava de alguma forma mexendo com a investigação e influenciando na investigação, que a polícia estadual pegou esse caso e que houve todo um burburinho e que depois isso se perde no meio da história, sabe? Não fala mais nada sobre isso, não falam o porquê, o motivo que possivelmente era o motivo disso tudo, desse alarde para não sair na mídia, nada sobre esse assunto. Assim, não achei o suficiente para todo esse alvoroço e achei que ficou faltando dar uma explicação ali do porquê essa influência toda, porquê que a família estava se metendo no meio, sabe? Achei que faltou um pouco isso, além de que a personalidade da Becca que o autor criou aqui, você não tem muita certeza de quem ela é, sabe? Você não consegue criar uma empatia com ela porque ela em momentos é uma jovem que tá ali
só estudando, seguindo os passos dela ok, mas ao mesmo tempo ela também se apresenta como uma menina extremamente manipuladora e que usa dos seus relacionamentos com outras pessoas para conseguir coisas. Então, assim, ficou muito ali no meio do caminho, sem você saber muito bem quem era realmente a Becca. E eu acho que acabou perdendo um pouco da força dessa personagem, né? Que poderia ser muito mais forte, da gente pelo menos entender quem ela era. E além disso, a Kelsey também merecia uma construção melhor, já que a gente desde o começo sabe que ela teve esse evento traumático, a gente sabe depois o que aconteceu com ela, mas o desenvolvimento da personagem, sabe, esse evento ele se torna muito pequeno ali, que não deveria, porque é uma coisa muito séria, e ele vai se tornando muito pequeno e acaba virando um romance no final, sabe? A história dela. E aí ficou muito sem noção. Eu acho que não cabia esse tipo de romance dentro desse livro. Eu acho que poderia ter sido abordado de uma outra forma. Então foi um livro que eu gostei, mas com todas essas ressalvas. Então eu considerei ali mediano, nada demais. Principalmente porque teve um hype muito grande a respeito dos livros desse autor. Eu acho que esse foi o primeiro, A Garota do Lago, se eu não me engano, mas ele já tem mais uns 2 ou 3 lançados aqui no Brasil, todas pela Faro. E assim, teve todo um hype a respeito dessa história, criado pela editora e todo mundo comentando. E eu acho que não é tudo isso não, sabe? Eu acho que é um livro só ok, nada demais. E era isso que eu tinha pra falar com vocês aqui sobre essas duas histórias. Como vocês puderam perceber, a base delas é a mesma, porém são histórias totalmente distintas. Então, assim, é como que a literatura ela é grande, né? Como a gente pode ter experiências literárias diversas, mesmo tendo a mesma premissa. Igual, por exemplo, quando a gente fala de uma receita de bolo de algum gênero, do tipo de jornadas de herói, das fantasias, ou até mesmo de romances policiais que vem com vários suspeitos, e aí nunca é a pessoa mais suspeita, nunca é realmente quem cometeu o crime no final. São coisas que dão certo, e são coisas que dão certo porque você consegue fazer elas de diversas formas diferentes. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês com esse vídeo, de como que é ampla essa literatura que a gente tem aí e como que vale a pena a gente ter essas diversas experiências para poder compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para receber todas as nossas notificações. Além disso, acompanhe também nas redes sociais, porque como eu disse, eu já tinha compartilhado esse caos lá nos stories, então vocês ficam sabendo de algumas coisas para além do que a gente fala aqui no YouTube. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!